Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, hoje para falar de Superliga Feminina, porque no dia de hoje, na terça-feira, nós tivemos o confronto entre o Praia Clube, líder isolado da Superliga Feminina e invicto, contra o Fluminense, vice-líder e que vinha aí numa sequência, num embalo muito grande, vinha numa sequência de vitórias muito boa. Bom, o jogo aconteceu às 7 horas da noite, terminou agora há pouco com a vitória do Praia Clube por 3-1, chegando a 31 pontos e abrindo 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, para o vice-líder, que é justamente o Fluminense, tá certo? Primeiro, é claro, antes de tudo, já peço que você se inscreva no canal, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, vai me ajudar demais aí na divulgação dos vídeos. Bora tentar bater 3.900 inscritos aqui no canal Aqui Tem Vôlei Sim, então se inscreve, deixa o like, compartilha com todo mundo, que me ajuda muito, tá certo? Bom, senhores, exatamente, hoje esse jogo entre Praia Clube e Fluminense já era muito esperado, desde a final, desde os últimos jogos do ano passado, né, de 2022, porque o Praia Clube seguia invicto na Superliga, né, não tinha perdido na temporada ainda, na verdade, só foi perder os seus primeiros jogos justamente lá no Mundial, né, que aí sim enfrentou dois adversários mais fortes, dois adversários melhores. Porém, na temporada nacional, na Superliga, o Praia Clube segue invicto, não perdeu nenhum jogo e é o líder isolado da classificação, da tabela. E estava enfrentando aí um Fluminense que vem de um embalo muito grande, né? Vem aí de 3 vitórias, a última muito expressiva, né? No último jogo do Fluminense no ano de 2022, em que venceu o Osasco por 3-1, uma vitória que chamou muita atenção, né, e que sem dúvida colocou o Fluminense no radar de todo mundo. Então esse jogo de hoje era muito aguardado por todos nós, tá certo? Falando aí das escalações, o Praia Clube que estava jogando em casa veio aí com a levantadora Claudinha, a oposta Tainara, ponteiras Brailen Martinez e Cassiele, centrais de Nery Martinez e Carolana, e a líbero a Suelen. O técnico, é claro, é o Paulo Coco. Já o Fluminense, visitante hoje, veio com a levantadora Juma, a oposta Kimberly, ponteiras Gabi Cândido e Elina, centrais Laís e Lara Nobre, a líbero Lelê, muito conhecida por vocês, e o técnico Guilherme Schmitz, que também está chamando muita atenção por todo mundo, né? Tá chamando a atenção de todo mundo aí no mundo do vôlei. Ele que era auxiliar técnico do Vagão, né? Ainda é, na verdade, auxiliar técnico do Vagão na seleção feminina sub-21, na seleção brasileira. Se você assistiu os vídeos aqui do canal falando das seleções de base, você sabe disso. Porém, agora ele também é técnico da seleção feminina sub-19. Então ele vai seguir sendo auxiliar do Vagão na sub-21. E agora ele recebeu aí essa oportunidade de ser o técnico definitivo da seleção feminina sub-19, né, de base, substituindo aí o Hilmer, tá certo? Então, um técnico muito bom, treina muito bem o Fluminense, não é de hoje que a gente fala isso, um time muito bem treinado, muito bem organizado. Porém, hoje teve muitas dificuldades, por mais que tenha vencido o terceiro set suando, teve muitas dificuldades hoje e não fez o seu melhor jogo. Praia Clube venceu os 2 primeiros sets de uma maneira muito parecida. Primeiro set por 25-15, segundo set por 25-13, realmente duas surras, né? Vamos ser sinceros, com o Fluminense com uma atitude muito apática em quadra, né? Com uma atitude... eu até escrevi aqui nas anotações, parecia que o Fluminense estava com medo no começo do jogo, com muita dificuldade para atacar, o passe estava muito ruim, parecia que elas estavam meio travadas, parecia que estavam ainda meio lentas, né? Meio travadas mesmo para atacar. Acho que podia ser o nervosismo, né? Claro, um recém-vice-líder, porque o Fluminense só se tornou vice-líder assim que venceu o Osasco na última rodada, enfrentando um time que ainda não perdeu para nenhum brasileiro. Então, eu achei o Fluminense, as meninas bastante nervosas no começo da partida, né? Um pouco... que parece que sentiram mesmo, estavam com medo de jogar. E aí é claro que o Praia Clube não ia perdoar, né? Sacou muito bem, o Fluminense tinha muita dificuldade no passe, tanto é que a Lelê, que é uma líbero maravilhosa, vocês sabem, eu sempre falo dela aqui, ela nem jogou o segundo set. Ela jogou o primeiro, o segundo set foi substituída, né? Voltou só para o terceiro, então
O Guilherme Schmitz ele tentou fazer várias trocas aí para ver se dava um ânimo para esse time, porque realmente o Fluminense estava muito apático até o começo do terceiro set. No começo do terceiro set, né, na terceira parcial, a atitude em quadra, né, a postura mudou. Mas nesses dois primeiros era um time apático, um time com medo e um time que não conseguia atacar. Somando os pontos de ataque do Fluminense nos dois primeiros sets, dão a 13 pontos. Fluminense no primeiro e no segundo set somados fez 13 pontos de ataque. O Praia Clube fez isso só no primeiro set, então é muito pouco. Então pontuaram muito pouco no ataque. A Gabi Cândido passou em branco, por exemplo, nos dois primeiros sets. Não estava se encontrando. A equipe inteira do Fluminense, na verdade, não estava se encontrando. Muito apático em quadra, com medo mesmo de jogar, tá certo? Porém, no terceiro set a coisa mudou. O Guilherme Schmitz fez algumas substituições, né? Ele tirou, por exemplo, a Gabi Cândido para colocar a Pietra para sacar. Ele repetiu essa alteração também no quarto set. E foi uma alteração que surtiu muito efeito, né? Ela saca muito bem, entrou ali no lugar da Gabi Cândido, deu uma nova dinâmica para o jogo, sacando muito bem. E o Praia Clube também me parece que deu uma boa relaxada no terceiro set. O pessoal até fala que é a síndrome do terceiro set do Praia Clube, que sempre que chega na terceira parcial dá uma relaxada, dá uma bobeada e acaba perdendo o set. Aconteceu isso hoje, né? O Fluminense venceu o terceiro set por 27-25, jogando muito bem, né? Com aquele jeito que a gente está acostumado de ver o Fluminense jogar, com atitude, com postura em quadra, sem medo, atacando mesmo, arriscando no saque. Tanto é que a gente pega os números do terceiro set em que o Fluminense venceu, a história é completamente outra, né? Principalmente nos ataques, são 17 pontos de ataque do Fluminense contra apenas 12 do Praia Clube. Então foi aí nos pontos de ataque que o negócio mais pesou, né? A balança mais pendeu para um lado nesse terceiro set. O Fluminense teve uma postura muito melhor na terceira parcial e conseguiu levar por causa disso. O Praia também deu uma bobeada. Já no quarto set, o Praia Clube voltou aí já a todo vapor, com a Braine Martinez sendo a principal jogadora a ser acionada pela Claudinha. A Claudinha não teve cerimônia de colocar para as outras jogadoras, acionou a Braine Martinez em praticamente todas as bolas decisivas do Praia Clube no quarto set, porque o Praia Clube começa perdendo ali de 3, 4 pontos de diferença, mas aí a Carolana vai para o saque, consegue uma sequência espetacular, faz ace, quebra a recepção, o Praia Clube empata no 18-18. Então, para você ver, até o ponto 18 do quarto set, o Praia Clube estava perdendo. A Carolana vai lá, consegue empatar, né, buscar ali os 3, 4 pontos de vantagem que o Fluminense tinha, e o Praia Clube vira, né? Então, não só consegue buscar a vantagem do Fluminense, como ainda consegue abrir 2 de vantagem. Tudo por causa da Carolana, que por causa disso, por causa dos pontos de ataque, dos pontos de bloqueio, que é o que sempre chama mais atenção nela, por causa dessa sequência de saque, ela foi escolhida como melhor jogadora da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei. Fez 15 pontos, 8 de ataque, 4 pontos de bloqueio e 3 aces. Carolana foi importantíssima aí para essa retomada do Praia Clube no quarto set. A sequência dela foi importantíssima para o Praia Clube conseguir virar aquela parcial. Se não fosse ela, talvez esse jogo teria ido para tie break. Tá certo? Ela recebeu então o troféu Viva Vôlei. As maiores pontuadoras da partida foram a Braille Martinez, do Praia Clube, foi a maior pontuadora da partida com 20 pontos, todos eles de ataque. E do lado do Fluminense, a maior pontuadora foi a Elina, com 14 pontos também. Todos esses 14 pontos de ataque, tá certo? Então é isso, meus amigos. Foi um jogo aí de líder contra vice-líder. Nos dois primeiros sets praticamente não teve jogo. Fluminense muito apático, com medo em quadra. Praia Clube não teve piedade e venceu por 25-15, 25-13. Depois no terceiro set, com as mudanças do Guilherme Schmitz, com a Pietra entrando para sacar, o Fluminense muda de postura, começa a ter mais coragem, começa a atacar bem melhor, começa a ajustar seu passe, o emocional fica bem melhor, o Fluminense consegue vencer o terceiro set por 27-25. Mas aí, no quarto set, com Braille Martinez sendo a principal pontuadora, com Carolana fazendo uma ótima sequência de saque, o Praia Clube vence por 25-19 e segue invicto
aí na Superliga, na temporada nacional. Claro, perdeu lá no Mundial, é verdade, não está mais invicto na temporada, porém na Superliga, na temporada nacional, o Praia Clube segue imbatível. Líder da Superliga com 31 pontos, não perdeu para ninguém. O Fluminense segue sendo aí o vice-líder com 21. São 10 pontos de vantagem e o Praia Clube me parece querer abrir cada vez mais, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, que deixou o like, que se inscreveu no canal. E muito obrigado e até a próxima. Falou!